Boa noite, galera. Mais uma vez aqui no nosso podcast. Eu, Nino Moraes, estou aqui ilustremente, né? Vamos começar mais um podcast. Aí o Danilo já dando as boas-vindas dele aqui, tudo fora de posição. Esse Danilo. Danilo, meu parceiro, Beleza. meu brother. Dá um salve pro nosso diretor, parceiro, Mauricinho. Depois vai direto pra casa, né? Só pra saber. Tá tarde já, né? É. E aí, Danilão, firme e forte? É isso aí. Mais Ninão, uma vez. obrigado aí por mais uma entrevista, né? A gente acabou de fazer uma, já emendando a segunda aí. E também agradecer a nossa convidada, né? Exatamente. O Ninão convidou agradeço você, o a convite. Marília, né? Isso. E Marília, fala um pouquinho pra gente aí, quem é a Marília, de onde veio. Fala um pouquinho pra gente aí. Meu nome é Marília Carlota, sou daqui de Tu mesmo. Certo. Tenho 29 anos, vou fazer 30 anos. E sou empreendedora, né? No ramo de roupas plus size. Certo. Mas o empreendedorismo ele já está na minha vida aí ao longo da minha vida inteira, digamos assim. Eu falo que eu sou empreendedora desde quando eu era criança. Porque eu vendia, tipo, bijuteria, sabe? Fazia aquelas argolinha, pulseirinha e para minhas amigas e tal. Então, o empreendedorismo tá na minha vida, tipo, sempre, desde que eu existo. Acho que eu nunca me vi fazendo outra coisa. Já tentei fazer outras coisas, mas nunca me vi fazendo outras coisas. Certo. Qual área você já trabalhou? Eu já tive salão de beleza. Salão de beleza também. Isso. Eu fui cabeleireira por 8 anos. 8 anos. Isso. E daí por que decidiu parar e montar uma loja de roupa assim? Na verdade, eu decidi montar uma loja de roupa plus size. Certo. O meu intuito era o plus. Porque eu sou uma mulher que a vida inteira fui fora dos padrões. Eu sempre fui gordinha. Desde que eu nasci, eu sou uma criança gorda. E aí, conforme você vai passando o tempo e você vai crescendo, virando mulher, e aí você quer usar uma roupa que é da sua idade, porém você não encontra. Porque você é uma mulher nova, jovem, e você, normalmente, roupas plus size ou lojas plus size, antes, agora está melhor, mas antes era só roupas mais senhoras. E aí, na verdade mesmo, não foi por isso que eu comecei a vender roupa. Eu vendi roupa pelo fato de eu ser gorda, estar fora do padrão, e muitas vezes eu falo que as lojas elas não estão preparadas para receber esse tipo de público. As lojas de roupas padrões, elas não estão preparadas para receber mulheres fora do padrão. E aí eu fui maltratada numa loja. E aí, desse dia que eu fui maltratada nessa loja, eu falei, não, eu vou arriscar. Nessa época eu já tinha tido um problema de garganta por conta de formol, né? Eu estava muitos anos inalando aquilo. Então, uns médicos falaram, você tem que parar de fazer formol. E eu, na época, tinha uma pessoa que me ajudava no meu salão, mas eu precisava parar, porque tem clientes que gostavam dela, mas tinham muitas clientes que gostavam de mim. E aí, parece que foi tipo um sinal de Deus. Quando eu fui maltratada nessa loja, foi bem quando eu estava com esse problema de garganta. E aí eu vi uma oportunidade de negócio ali. Falei, meu marido, né, falou, por que não investir nisso? E aí foi quando eu comecei tudo. Comecei em malinha, em casa, na época no meu salão, na verdade, vendendo nas casas e tal. Aí começou a girar. Porque eu acho que a minha dor, muitas meninas se viram ali. Muitas mulheres da minha idade se viam ali, né? No momento de, eu sou gordinha, mas eu quero usar uma roupa curta. Claro. Eu quero usar um cropped. E aí você entra numa loja, só tem, eu falo que sacão, roupa estampada, por exemplo. E aí as meninas começaram a ter essa identificação. Falaram, nossa, Má, eu também passo por isso. Quando eu falo, muitas vezes eu entro de novo nesse tema, né, do que aconteceu comigo, e as meninas falam, nossa, Má, já aconteceu isso comigo também. Então eu ficava imaginando tanto de mulheres que passaram por isso. E aí foi quando eu vi essa oportunidade e agarrei. Isso daí é super perigoso também, né? Às vezes a pessoa chegar e falar uma coisa dessa, que nem você falou, que passou uma situação, né? Porque minha esposa também é meio gordinha, né? E ela vive o efeito sanfona. Tipo, ela vai, passa numa nutricionista, faz tudo certinho, alimentação, você vê que ela dá o sangue dela, ela vai e emagrece. Aí eu não sei o que acontece, assim, tipo, não sei se é um momento, alguma coisa que acontece assim, ela vai e volta tudo de novo. Daí ela volta com o mesmo peso. Aí vai lá pra 90, 90 e poucos quilos. Que nem até esses dias a gente tava conversando, ela tava chateada. Ela falou, eu não me sinto bem, eu não gosto do meu corpo e não sei o quê. Né? Mas
pessoa tem que se sentir bem, né? E ela parece que não se aceita assim, sabe? Exatamente. Esse é um ponto muito legal da gente tocar, porque assim, o problema da aceitação é o que a sociedade te impõe. Esse é o problema da aceitação. E quando a gente passa a pensar que a aceitação primeiro tem que partir da gente, a gente começa a entender e melhorar. Exatamente. Né? E a gente vê muitas essas questões de falar padrão de corpo, padrão de beleza. Não existe. Não existe padrão de corpo e de beleza. Quem inventou isso, né? Não dá pra, cada pessoa tem sua particularidade, tem a sua beleza, tem o seu padrão. E a gente tem que respeitar isso. Né? Porque assim, quando a gente é criança, por exemplo, quando você é uma criança gorda, agora é melhor. Hoje em dia, né? 2022, 2023 é melhor. Mas antes, você não via uma Fabiana Carla na televisão. Então, quando você não tem mulheres que são igual a você, você não se sente representada. Então, se eu, como criança, estou assistindo a Globo e só tem mulheres padrão, eu, como criança, eu tenho aquelas revistas Teen, essas revistas criativas, né, que na época tinha, né, hoje em dia não tem mais, onde tá escrito na capa, tenha o corpo perfeito, e o corpo perfeito é uma mulher magra, você cresce com isso. Magra, então, tipo Barbie, aquela uma mulher magra seca. Exatamente. E aí, você não se sente representada. Então, você cresce achando que você tá errada. Além do mais, tem a questão bullying, né? Eu não sei a sua mulher, sua esposa, se ela cresceu assim ou se ela ficou. Porque eu falo que quando você se torna fora do padrão, quando você fica gordinha, é pior. É diferente de mim. Por exemplo, o Nino sabe, teve uma época que eu emagreci 30 quilos. O Nino foi meu professor na época de dança e tal, e eu tava muito focada porque eu tava com um problema de pressão alta e entra a questão saúde também. Mas nessa época, eu emagreci. Só que agora eu engordei tudo de novo. Eu engordei os 30 quilos que eu perdi. Eu, como sempre fui gorda, consigo aceitar melhor que eu engordei de novo. Agora, uma mulher que ela, por exemplo, ela era magra e foi mãe, ou teve uma depressão, alguma coisa que ocasionou ela ficar fora do padrão, ela ficar gordinha, acima do peso, é muito mais difícil de ela aceitar. Entendeu? Já é difícil aceitar, já é difícil você ser fora do padrão que a sociedade impõe. E aí, quando você era magra e se tornou, é muito mais difícil. Mas acho que isso daí também é um problema mais das mulheres, né? Não, porque, assim, eu não vejo tanto homem reclamar. Tipo, eu não vejo, por exemplo. Você tá falando do Wilton aqui, né? Tá um olhando pro outro aqui, né? Eu não falei nada. Não, mas assim, eu não vejo o Wilton reclamando. Direto recebida com sucesso. Não, eu não vejo ele reclamando. Tipo, preciso não sei o que. Ele brinca, é um cara super pra cima, assim. E ele fala que foi atleta. Eu sou. Você é. Tá certo, desculpa. Sim, mas eu vejo que minha mulher, ela briga muito com a balança, sabe? Ela até tá assistindo aqui também. Então, assim, ela até... Eu vou falar aqui porque é uma coisa que eu vivo, né? Então eu posso falar com toda certeza. Esses dias a gente tava conversando, acho que foi anteontem, dela tava falando que queria fazer bariátrica. Ela nem tem o perfil de bariátrica, aquelas pessoas grandes assim, né? Pra fazer bariátrica você tem que estar com porque bastante... tem que contar o IMC, a percentagem de gordura. Mas ela não tem. Daí eu falo pra ela, viu, é só você fazer uma academia, tipo, comer um pouquinho menos e você emagrece, chega no seu peso. Porque, tipo assim, ela não vai conseguir chegar a 50 quilos. Porque a estrutura óssea dela já é mais forte e tudo, né, Nino? Exatamente. Você pode até falar melhor do que eu sobre isso aí. Tem muito da parte da estrutura também. E outra, você tem que ver o biotipo da sua família. Não adianta nada você querer... Genética. A sua genética tem que te favorecer. Não adianta nada você falar assim, eu quero pesar 60 quilos, 55 quilos. E aí você vai lá na sua família, você vê na sua árvore genealógica lá, todo mundo com uma estrutura grande, todo mundo forte... Aí você fala assim, não, eu quero ficar, eu vou diminuir meu peso e tal. Entra muito da sua estrutura óssea, da sua formação, da sua genética. Então não adianta você querer brigar com isso daí. Você tem que brigar com aquilo que a tua realidade te demonstra. Você, assim, por saúde, por questão de saúde, você perder um pouquinho de peso, você ter ali uma diminuição de peso, você controlar a sua alimentação, por questão de saúde, eu acho legal. Acho muito válido.
Mas você brigar dessa forma, falar assim, pô, a não ser que você esteja muito fora do peso, muito. Porque a gente vê hoje em dia, né? Hoje a gente tem mais acesso a isso. As pessoas lá que sofrem com excesso de peso, para cima de 150 quilos e tal. Isso sim é uma briga. Isso sim é um problema, às vezes hormonal, é um problema de estresse, é um problema mais crônico. Mas não essas pessoas assim, pô... Você tá falando da Gi, Ela até mandou um bonequinho chorando aqui. Eu posso falar da Ellen também, que assim, eu falo, não é uma briga assim que você tenha que brigar. Você tem que brigar pela qualidade de vida. E por você se sentir bem, né? Claro. E saúde, mais questão de saúde. Mas assim, que você tem que falar, nossa, eu preciso emagrecer 20 quilos. Mas, você vai emagrecer 20 quilos, você acha que você vai ficar bem e vai estar saudável? E manter os 20 quilos. Não, mas muitas vezes você emagrece os 20 quilos, você não fica com uma saúde boa. Porque você vai tentar manter aquilo lá da melhor forma possível. Aí você vai se restringir muito das suas alimentações. E aí quando você volta compulsivamente. Exato. Compulsivamente. Você não consegue equilibrar. Exatamente. Ou você vai se prejudicar muito, né? Pra você chegar a esse ponto, ou você vai abandonar. É o que acontece bastante. Acontece muito. Eu falo assim que emagrecer não é difícil. Não é difícil. Eu emagreci em 6 meses 30 quilos. Não é difícil. Manter é muito pior. Manter é muito pior porque quem tem a síndrome da compulsão alimentar, que é uma doença, e a gente precisa entender e aceitar que é uma doença, tudo você quer comer. Então, se você tá feliz, você quer comer. Se você tá triste, você quer comer. Você desconta os seus sentimentos e suas frustrações na comida. E é isso que é o problema maior. Entendeu? Você não consegue achar um equilíbrio. Porque se a gente conseguisse equilibrar, né, falar, hoje eu vou comer um lanche, mas amanhã eu vou voltar, ninguém engordaria tudo de novo. O problema é, eu comi um lanche, vai falar, já comi um lanche mesmo. Aí você come, entendeu? Então manter é muito mais difícil. É muito mais difícil. Mas daí pensa assim, pô, você vai comer, vamos comer um lanche natural, um sanduíche natural. Você acha que ele é mais ou menos prejudicial num momento desse? Que você vai comer por compulsão? Eu acho que é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente precisa trazer um nutricionista aqui pra gente entrar nesse detalhe bem legal. Mas é a mesma coisa. O que você come por compulsão acaba te trazendo malefícios da mesma forma. Te deixa depressiva, te deixa com vontade de morrer, te deixa não com vontade de olhar no espelho. Então tem as partes difíceis de você, a parte de não se aceitar. E tem a parte da aceitação também, que é você se aceitar não significa que você tem que ser relaxado ou que você não pode cuidar de uma parte que você não gosta. Por exemplo, tem mulheres que se aceitam. Eu me aceito gorda, mas eu não gosto da minha barriga. Então ela vai lá e faz uma abdominoplastia. E tá tudo certo. Tudo certo. Sabe? Não é errado, não é porque... As pessoas elas têm uma visão errada sobre aceitação. Não é porque eu me aceito que eu tenho que gostar de tudo em mim. Entendeu? E as pessoas, elas acham, quando você vê muita blogueira na internet falando sobre aceitação, elas acham que a gente tem que olhar e aceitar tudo, e não é. O público, não elas que estão falando assim, porque elas falam a mesma coisa que eu estou falando. Você se aceitar não significa que você tem que relaxar e não significa que você não pode tirar uma coisa que você não gosta. Por exemplo, fazer uma plástica, né? Então, eu acho que é basicamente isso. O fato de você se aceitar não significa, entendeu? Você pode sim se aceitar e você pode não gostar do seu braço, por exemplo, que é o meu caso. Eu não gosto do meu braço. Só que eu falo sempre para as minhas clientes, eu falo, não é porque eu não gosto dele que eu vou deixar de mostrar ele. Claro. Hoje eu tô com blazer, que eu vim, né, com cara de empresária. Mas, normalmente, quem me segue na loja vê que eu tô sempre de blusinha aparecendo, eu tô sempre de regata. Então, eu não gosto dele, mas eu não vou parar a minha vida porque eu não gosto dele. Entendeu? E aí que entra muitas meninas que querem se esconder. E aí que entra, eu acho que a parte de depressão, de você se esconder literalmente, né? Você não querer aparecer pra ninguém te ver. Entendi. Tá, então você falou daquela parte lá que você sofreu discriminação, né? Foi só essa vez ou teve mais alguma outra vez? E como que você lidou daí? Por dentro dá vontade de esganar, não dá? Você não, então, foi assim... A minha mãe, vocês estão vendo, é magra. E aí, que é o que eu falo, assim, que as lojas, elas não estão preparadas para receber a gente. Por quê?
eu posso entrar numa loja e querer comprar um presente para minha mãe que vocês estão vendo que é magra. E aí, a moça da loja, na hora que você entra, que eu acho que é a pior parte, eu acho que por isso que eu montei a loja, é os olhares. Na hora que você entra, as vendedoras, às vezes elas saem de trás do balcão para te atender. Então, imagine você indo lá comprar um presente para sua mãe, para sua amiga, para alguém que é magra. Porque assim, gente, eu tenho espelho. Eu sei que eu uso GG. Eu sei a numeração que eu uso. Então, muitas vezes você entra lá para comprar um presente. E aí a vendedora, esse daí é P, não serve em você. E aí foi o que aconteceu comigo. Eu entrei numa loja para comprar, foi num dezembro, para comprar um presente para minha mãe, um vestido que estava na vitrine e era tamanho P. E daí a moça... Esse vestido é P, ele não serve em você. A moça não perguntou se era presente. Eu sei que não serve em mim, entendeu? Então, direto, acho que na minha loja, eu acho que é um dos assuntos que eu mais abordo, essa questão, né? Vocês já passaram por isso? Inclusive, tem um vídeo fixado no Instagram da loja, que é mais ou menos mostrando a realidade de como é ser uma mulher fora do padrão nas lojas. E nesse vídeo fala exatamente isso que eu tô falando, que é o que eu passei, entendeu? Então, basicamente isso. Entendi. Mas eu percebo que é muito da abordagem e da falta de treinamento das lojas. Exatamente. Por quê? Porque assim, primeiro que você vai numa loja, e eu não gosto disso comigo, por exemplo, eu gosto muito de comprar tênis, roupas e tal, mas eu entro na loja, eu quero conhecer a loja e eu me sentir bem na loja. E às vezes você chega na loja, vem aquele vendedor, a vendedora lá, em cima, né? Às vezes, né? Eles não sabem te abordar. Não tem aquela simpatia. Oi, boa tarde ou bom dia. Tudo bem com você? Fique à vontade. A loja tá aqui para você conhecer, tal. Se precisar, eu tô aqui. Meu nome é tal. Isso daí acontece porque os vendedores, eles estão focados normalmente 100% na venda. E venda não é isso. É relacionamento. Quer dizer, não é na venda, é meta, né? Meta ou venda. Por isso que eles chegam já, tipo assim, querendo te oferecer muita coisa, ou eles ficam muito em cima de você, ou te seguem na loja, tipo... Você fala, o vendedor fica à vontade, mas tá ali te seguindo, onde você vai, ele vai atrás. Exatamente. Mas eu acho que isso é muito relacionado a esse negócio de meta. Porque eu até ouvi uma vez numa loja de calçado ali do centro, que eu peguei esse lance da gerente falando, gente, temos que bater a meta. Meu, quem tá comprando ali na loja não quer saber, não tá interessado nesse assunto. Você reúne o teu pessoal de venda num canto e fala, gente, a gente precisa bater a meta, vamos acelerar e tal. Ficou uma coisa tão chata. Eu e o meu amigo... na sua frente. Na frente de todo mundo. Uhum. A loja tava cheia. Na frente de todo mundo. Um monte de gente naquele momento parou, começou a olhar. Um monte de gente virou as costas e saiu da loja. O que a gente fez foi na loja em frente. Porque daí na loja de frente provavelmente eles te encantaram. Todo mundo, mas assim, ó, de 100% das pessoas que estavam ali na loja na hora, eu não vou citar o nome da loja, mas assim, ela tem a loja na frente aqui, na outra a concorrente forte. Eu simplesmente atravessei, fui na outra loja, eu e meu amigo, um casal que estava do nosso lado também foi, uma senhora que estava com as crianças pegou, saiu também, e foi saindo. A maioria das pessoas que estavam nessa loja lá, foi para outra loja. E o atendimento na outra loja foi totalmente diferente. Então, quer dizer, assim, eu acho que você tem que ter um treinamento muito legal. Agora, você principalmente comerciante, você empresária do setor, você tem um treinamento, você tem uma pessoa que te auxilia, que trabalha com você? Tenho. Que é muito bem preparada, que sabe receber as pessoas, independente... Inclusive mulheres magras, quando entram na loja. Porque senão vira uma coisa, assim... competitiva, é uma competição não saudável, porque de repente entra uma mulher magra lá e vai falar assim, a gente não tem roupa para você. Nunca, jamais. Mas não poderia ser assim? Primeiro que a gente tem que entender que venda é resolução de problema, dor versus solução. Então, a primeira coisa quando uma cliente magra entra na loja, que a minha colaboradora Lauana faz, é perguntar, é para você? É presente? Tem alguma data específica, aniversário? Se a cliente falar, é aniversário da minha mãe. Você sabe a numeração dela? É alguma data específica, é aniversário, ela vai num show? Então, quando você faz isso, mesmo sendo uma mulher magra entrando dentro da loja, você percebe o quê? A dor, o problema.
entendeu? Qual que é a solução? Eu tenho a solução para esse problema. Agora, quando a cliente é magra, às vezes passa na vitrine, não percebe que é plus size, apesar de estar escrito que é e tal, mas ela entra porque gostou da vitrine, aí ela fala, é pra você? Ai, seria pra mim. Então, aqui na loja a gente trabalha de tal numeração, do 44 ao 54, mas vai ali na esquina que a gente sempre indica lá e tem looks parecidos com aqui. Pronto. Você não precisa maltratar a pessoa. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, as pessoas, elas não sabem a abordagem certa para venda. Entendi. Deixa eu falar, essas confecções de roupas maiores aí, é mais difícil de encontrar? Sim. Não tem nem comparação. É porque, que nem assim, tem muita loja que faz números menores. E loja plus size faz números maiores. Mas assim, que a gente tá perguntando assim pra fornecer produto para vocês, é muito mais difícil, né? Muito mais. Não tem nem comparação. Se você chegar em São Paulo ou em Americana, que é a capital têxtil, que é onde eu gosto muito de comprar, vai ser assim, de cada 15 lojas, uma é plus size. E aí que entra o porquê de ter um valor elevado, mais do que uma loja padrão. Porque você é uma em 15. Então, vamos por que num raio de 1 quilômetro, você ande 1 quilômetro para achar uma única loja. Só que, assim, isso é muito errado. Primeiro, porque se você for olhar, eu acho que é pelo IBGE, 54% das pessoas do Brasil estão acima do peso. Ou seja, se elas estão acima do peso, elas não são padrão. A maioria então, tá acima se do peso. mais da metade da população do Brasil estão acima do peso, por que não tem roupa para elas? Entendeu? Vende para minoria, né? É tudo uma questão não é uma questão política, é uma questão de padrão, de sociedade, né? Que está enfiando goela abaixo, sendo que as pessoas não são mais assim. Se você andar no centro, se você estiver na Floriano Peixoto e você andar e você reparar em mulheres e homens, você vai ver que 70% é mais... Não estou falando que estão gordos, mas estão acima do peso. Entendeu? Então é injusto. Você saber que a maioria está acima e não tem loja que comporte isso. Mas aí eu já acho que o problema maior daí são os empresários que trabalham com esse tipo de roupa. Com certeza. Que você tendo a percepção que isso é a maioria da população está acima do peso, você vai trabalhar com uma quantidade inferior, um tamanho inferior. Ou seja, você restringe quem entra na tua loja. Exatamente. E aí você fala, o comércio tá ruim. Tá ruim, parceiro. A crise, porque quem passa aqui na frente da tua loja veste de 44 para cima. É o público que passa... Esse é o plus size, no caso, né? Sim. É o público que passa ali, tá transitando ali. E aí você vende o quê? Eu vendo até 40, 42. É o que eu trabalho. Tá, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Exatamente. E aí você fala, eu não consigo sustentar a loja, não consigo fazer a loja crescer e tal. Por quê? Por que essas lojas plus size, e eu conheço você e tem mais algumas amigas que têm loja plus size, e são poucas, lógico, estão tendo sucesso. Dá pra contar no dedo, né? Dá pra contar e tudo dá pra contar no dedo. Então, mas estão tendo sucesso. Por quê? Porque as pessoas já começam a ter uma referência, já sabem onde vai. Não vai perder tempo. Exatamente. Elas já vão direto. Exatamente. Porque sabe que lá vai ter. Sabe que lá vai ter uma variedade enorme, tá sempre renovando estoque e tal, não sei o quê. Pra que a pessoa vai ficar dando volta? Não tem mais isso. E aí a pessoa já vai no local certo. Então eu acho que os empresários hoje em dia tem que abrir um pouquinho a mente, falar assim, eu tenho que expandir minha loja. Eu tenho um tipo de roupa aqui, beleza, mas vamos começar a trazer umas roupas maiores pra gente atrair um público diferente, trazer aquelas pessoas que a gente acha que, chega aqui na loja fica com vergonha porque usa um número a mais. Não, a gente também oferece. E você vai expandindo a loja. Então, acho que o pensamento tem que ser esse. E no mínimo, eu não estou falando de todo mundo tem que vender plus size, não, mas no mínimo, agora entrou uma nova categoria que chama mid size, que é para essas pessoas que eu estou falando, que elas não são gordas, mas elas também não são magras. Então, um 46, um 48, que vai aí atingir a maioria da população. E as lojas não vêm. E eu falo assim, não é nem não ver, é essa abordagem errada. Se você tem alguém para indicar, ok.
mas você não precisa fazer a pessoa se sentir um lixo na loja, porque não tem nada que te sirva, entendeu? Então, não tem, ok, é o nicho, você pegou esse nicho, eu quero trabalhar com meninas padrão, ok, né? Ótimo. Cada empresário pega um nicho para trabalhar, só que aprenda a treinar o seu colaborador para saber atender as pessoas que estão fora do padrão. Então, já que não tem, olha, aqui não tem, mas vai fulano de tal, que lá você vai encontrar. E não fazer o seu vendedor olhar assim, aqui não serve, não tem nada Até que porque te um serve. atendimento desse pode deixar uma pessoa com depressão. Exatamente. Às vezes a pessoa vai lá, ela toma uma paulada ali, outra lá. A pessoa vai trabalhando isso na mente dela, né? Ela fala, nem vou na loja comprar, porque todo lugar que eu vou sou maltratado, né? Sim, e assim como também pode ir ao contrário. O fato de uma loja indicar você, primeiro que você não é concorrente, ela vende de magra, você vende plus size. Sim. Só que às vezes você tratou tão bem aquela pessoa, plus size, e indicou ela para uma loja, que às vezes ela tem a melhor amiga dela é magra. Aí ela vai lembrar. Falou assim, nossa, fulana, eu fui lá na tal loja, não tinha para mim, mas ela me tratou tão bem que vai lá, que lá o atendimento é ótimo. Então, às vezes, você ganha pelo seu atendimento, apesar da pessoa não ser. Eu acho que o mais importante é o atendimento. E a gente tá falando aqui de um segmento que é totalmente roupa feminina. Eu não vejo masculino. Não. E o que tem de mensagem perguntando pra gente sobre o masculino plus size? Exatamente. Assim, eu não vejo a loja do Mário Plus Size. Não conheço. Mário Plus Size. Eu sou Mari Plus. Falta o Mário. Falta o Mário. Eu não vejo Julião Plus Size. Não vejo por aí. Eu acho que é mais internet, né? Então, é mais internet. Depois a gente vai saber mais a fundo. A gente tem como saber. Aí, homens empreendedores, tá aí um nicho pra vocês começarem a pensar em trabalhar, porque tem muito homem fora do padrão. A carinha. Vai montar loja? Quem sabe ele não tá vendo uma oportunidade de negócio aqui. Vai vendo. Sabe onde? Um endereço bom ali na Paula Souza. Na esquina ali. Não, da Redcar. Mas na casa? Como que é? Ah, não, desculpa. Bom, Marília, tem bastante gente comentando aqui. O Reginaldo Carlota mandou um... Meu tio. Eu não sei falar o nome. É um bonequinho com um olhinho de coração, né? Eu vou falar assim. Emoji, isso aí. Não sei falar, eu tenho que ser sincero. Muito bem. Minha esposa mandou boa noite, né? Mari Plus. Acho que é a sua esposa, se eu não me engano, né? Minha colaboradora, ela, ó. É que tá foda de um homem. Não, então é meu marido. Colocou top. Churrasco da hora sucesso. Marcou aqui, que é o Wilton. Beatriz Martins também colocou maravilha. Sucesso Marília. Minha cunhada. Simone Luana, Campos. Simone Campos, tá acima, Deus. você pulou. Não, aqui pra mim não apareceu. Tá, pulei mesmo. Beatriz Martins também. Luana Escoparim. Lauana. Lá, minha colaboradora maravilhosa. Que legal. E vocês acreditam que ela também começou a trabalhar pra mim por passar por isso. Quando eu tinha emagrecido esses 30 quilos, eu tava muito magra pra fazer as fotos pra loja. E aí eu precisava de alguém. Nesse período de tempo, a Lau sofreu bullying numa balada que ela foi. Uns meninos começaram a chamar ela de caminhão. Eu posso falar aqui porque eu acho que ela não vai ligar. Mas eu ouvi, daí elas postaram indignada no Instagram, tipo, porque, gente, vai chegar uma hora que tem que parar. Não dá pra gente ficar aceitando pra sempre, sabe? Aí eu vi aquilo, falei, gente, aí eu postei no meu Instagram, porque eu tô sempre falando sobre isso. Apesar de eu ter tido emagrecido, né, naquela época, de eu ter emagrecido naquela época, eu falava muito sobre isso. Porque eu sempre falo que a minha loja, ela não é só de empurrar roupa. Eu não vendo só roupa. Eu gosto de trazer esses temas, eu gosto de saber que todo mundo também já passou por isso, e eu gosto de compartilhar, né, as minhas histórias. E aí, ela passou por isso, e eu postei, falei, gente, que absurdo, as meninas passaram por isso. E daí eu mandei mensagem pra ela, me solidarizando, né, falei, nossa, eu já passei por isso, eu já tive um namorado, antes do meu marido, eu tive um namorado que terminou comigo, falando na minha cara, eu estou terminando com você porque você é gorda, ele falou. Então, imagine como que é você conviver com isso. É muito difícil. Entendeu? E aí,
fui lá, me solidarizei com ela e tal. Falei, você é bonita, mulher. Você não quer tirar umas fotos aqui na loja? E aí foi quando eu conheci ela. E aí, graças a Deus, estamos quase 2 anos juntos. E é só vocês duas na loja? Só nós duas. E o quanto ela é importante pra empresa? Ela é 100% importante, ela é meu braço direito. Que top. Ela é uma pessoa, assim, que eu falo que ela acredita mais em mim do que eu mesma, às vezes. Porque muitas vezes você, como empreendedor, você não para. A Lauana é a que me põe o freio. A Lauana é a pessoa que ela vai falar assim, Má, calma. Calma que vai dar tudo certo. Eu fui viajar agora em janeiro, e aí Aí a loja, não sei o que, posta isso, faz não sei o que. Ela, Má, você está de férias. Pode deixar que a loja eu cuido, fica tranquila. Então ela é uma base, assim, ela é meu braço direito. Na Mari Plus hoje, Lauana é meu braço direito e eu falo que a minha meta daqui 1 ano, mais ou menos, é montar mais uma loja. Aí eu falo, Lau, eu não sei como a gente vai fazer, mas você vai ser a minha gerente. Eu falo que eu almejo ter uma rede de lojas aqui na região, principalmente interiorzão, Cabriúva. Eu tenho muita cliente. Eu devo ter, tipo assim, de 100%, uns 20% de cliente de Cabriúva. É bastante. É bastante. Por ser Cabriúva, ser longe. Eu tenho muita. Muito legal. E aí eu falo, eu não sei como a gente vai dar conta, mas a gente vai montar esse monte de loja. Legal. Por que você acha que atrai bastante gente para sua loja? Eu acho que é esse diferencial mesmo. O seu atrativo maior. De eu saber a dor. Porque eu sempre falo que venda é você resolver problemas, você resolver uma dor, é dor versus solução. Então, qual que é a dor da minha cliente? Que a dor, ela pode ser um monte de coisa. A dor, por exemplo, a dor da minha cliente hoje, eu não tô falando só de corpo, de padrão, mas a dor dela eu tenho uma balada no USNA pra ir no Lua Santana de 8 de abril. Qual que é a minha solução? Eu tenho um look pra você ir nesse evento e arrasar, entendeu? Então, eu acho que é essa pegada de entender o que o cliente precisa e não ficar só empurrando roupa. Acho que esse é o diferencial. Que bacana. Eu acho legal que na hora que ela falou que ela passou por uma situação e foi atrás de montar a empresa dela, né? Eu também, quando eu fui montar minha empresa, já passei por várias situações também, onde as pessoas também não acreditavam em mim. Entendeu? Saí da empresa que eu trabalhava, falei que ia montar a minha. Saiu desacreditado. Saiu desacreditado, só chegava mensagem pra mim, tal fulano, e pior que amigo ainda. Conhecido, a turma falava, amigo, entre aspas, né? É porque as pessoas, elas olham pra gente como empreendedor, pelas crenças limitantes que a gente tem a vida inteira, as pessoas acham que a gente é sonhador demais. Por exemplo, quando eu falo que eu quero ser rica, as pessoas olham e falam, ela sonha muito. Marília é sonhadora. Por quê? Porque a gente escuta a vida inteira que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro é a raiz de todo mal. Então, você cresce achando que falar que você quer ser rico é errado. As pessoas, elas falam assim, eu não queria ser rica, eu queria ter uma vida melhor. Não. Mas põe um monte de dinheiro na mão dela e fala, você quer? Exatamente. Eu quero. Entendeu? Mas você não quer ser rico? Exatamente. Então, as pessoas, elas não acreditam no nosso trabalho, igual você que decidiu abrir sua empresa, só que quando você alcança, os outros falam que você teve sorte. Aí vem esse velho ditado, né? Ele teve sorte, ou alguém ajudou, alguém empurrou. A gente ouve muito falar disso, né? Eu posso falar do Danilo, que eu acompanhei ele bem no começo. E assim, ninguém acreditava nele. Falava, não, o cara não tem nem tipo pra ser vendedor. O cara não tem estilo. É louco, o cara é muito falador. Não vai chegar a lugar nenhum. E aí você vê que aquelas pessoas que a gente ainda achava que tava próximo da gente. E aí, tipo assim, aí você chega, você fala assim, pô, os caras que ele acredita que é amigo dele tá falando isso. Pô, mas vai acordar, num certo momento ele vai acordar e vai ver que esses caras não são amigos. Por si só. Eu não precisei falar, não precisei chegar pra ele jogar esse balde de água fria na cabeça dele pra ele acordar. Ele acordou sozinho. Muito bom. Mas não tem aquele ditado, né? Mais fácil uma pessoa de fora virar seu cliente do que seu amigo. Seu amigo nunca compra de você. Seu amigo vai comprar do seu concorrente, mas ele não vai comprar de você. Isso é uma pergunta antes que eu esqueço. Eu tenho um pouquinho de desvio de atenção, então senão eu acabo esquecendo as coisas. Um pouquinho, também. Né? Um pouquinho só. Mas eu sou... se cortar, eu vou esquecer a pergunta. Deixa ele fazer, pelo amor de Deus. Vamos lá. O maior público seu é amigo
ou desconhecido? Desconhecido, com certeza. É igual na minha imobiliária. Às vezes eu encontro um amigo, cara, eu falo normal porque eu tenho amizade com todo mundo, mas um pouco chateia. Porque você vê, assim, pessoas próximas, às vezes fala assim, eu comprei uma casa. E vem falar ainda pra você. Só que ela nem te deu... falar com orgulho, né? Mas ela nem te deu a oportunidade de falar assim, eu tenho tanto de entrada, vou fazer um financiamento, você não me ajuda? Se eu não der moral pra pessoa, um exemplo, moral assim, não respondi uma mensagem, alguma coisa, eu concordo ela ir comprar com outra pessoa. Aí se eu for falar alguma coisa, ela fala, não, você não me deu atenção. Parabéns, concordo. Mas agora a pessoa nem te procurar ir direto numa pessoa, às vezes que ela nem conhece, o cara mostra como o mundo tá perdido. Não é verdade? Eu penso dessa forma. Se eu conheço a Mari, é Mari, né? É pra chamar então, se eu conheço ela, eu vou comprar com ela. Se eu conheço você é barbeiro, eu vou cortar com você. Que nem eu sou fisioterapeuta. Eu tenho 2 amigos barbeiros. E eu vou em um e vou em outro, não é? Tenta conciliar os dois. E os 2 eu falei já. Eu falei, cara, eu não quero que fique falando alguma coisa, porque eu posto os 2. Faço isso ou não faço? Então, assim, amigo é pra alavancar o outro. Então, assim, eu gosto muito dele também aqui, do Wilton também, que sempre ajuda. Só tem esse de churrasqueiro, por isso que esse Não, ela tá falando sério. E nem esse aqui também, quando ele foi alugar a casa dele, eu falo sempre aqui porque é um exemplo de amizade, né? Ele não tinha obrigação de colocar na minha imobiliária. Você conhece a dona, né? E ele pegou e falou, eu quero... A dona falou que queria uma imobiliária, né? Pra administrar. Ele pegou e falou, no Danilo, da mulher acho que queria até outra, né? Queria outra. Que ela conhecia uma outra pessoa, ele falou, não, vamos se for no Danilo. Ele trouxe pra mim, não ganhou R$1 com isso, mas tem amizade. Então, assim, isso que eu acho legal, cara. E eu não sei porquê, eu não consigo entender, né, por que as pessoas não ajudam os seus amigos. Entendeu? Você vai comprar com o nego de fora. É porque, assim, muitas vezes eu falo isso e é muita realidade que as pessoas, elas querem te ver bem, mas não melhor que elas. Isso é fato, a gente tem que aceitar. Acho que tá aí uma coisa que a gente tem que aceitar na nossa vida. É entender que as pessoas, elas não querem ver a gente melhor do que elas. Exatamente, mas às vezes não assim, o aceitar eu acho um pouco difícil. Porque a gente não... Eu acho que a gente ainda mais quando a gente tem sentimento, né? Eu acho que a gente não tem que aceitar. A gente tem que respeitar. Porque aceitar não. Se você aceita, aquela pessoa se torna... você alimenta que ela faça isso com mais pessoas. Verdade. Então a gente tem que respeitar, mas eu não aceito. Eu não aceito que seja assim. Por quê? Porque, como a gente já falou aqui, acho que isso cabe para toda a profissão e todo mundo às vezes tem que enfrentar esse problema. Eu não fui diferente disso. Na minha área, desacreditado, e a gente tem muito por causa da cor, a gente não é aceito e tal. Então a gente passa por uns perrengues, nossa, maravilhosos. E é tipo assim, eu bati de frente, sempre bati de frente. E eu respeito, mas eu não aceito. E eu falo pra pessoa, eu até te respeito, mas não aceito. Então assim, tiro de lado, vou em frente e mostro e provo o contrário. Exatamente. O mais gostoso é quando você prova o contrário e aí você tem a oportunidade de olhar pra pessoa e falar assim, ó. Você não acreditava, né? Lembra que você falou lá atrás? E comigo aconteceu um caso muito legal, que assim, quando eu era criança, tinha uma senhora que morava perto de casa, era costureira. E eu brincava com o filho dessa moça. A gente cresceu junto, estudou junto e tal, não sei o quê. E essa senhora que ia lá com ela, pra ela fazer roupa e tal, sempre falava pra ela não deixar o filho dela comigo, porque eu ia virar marginal. Ele vai virar um marginal, esse menino não vai ter futuro, tal, não sei o quê. Beleza. Eu me formei em fisioterapia e quem eu atendi? Ele. Atendi ela. Atendi ela. E aí eu fiz questão, assim, eu até acho que não precisava chegar nesse ponto, mas eu fui muito delicado e muito sutil. Eu só relembrei ela que ela frequentava a casa dessa costureira e que eu brincava com o menino. Parei nisso daí. Não precisei falar pra ela que você lembra que a senhora falou tal, aquelas coisas pra mim? Não. Falei, senhora lembra que a senhora ia lá na costureira tal? Então, eu era aquele menino que ia brincar com o filho dela. A senhora lembra tal? Parei por aí. Pra quê? Porque, tipo assim, às vezes aquilo pode te causar um trauma. Claro. Se você não sabe levar, se você não tem um suporte ali atrás de você, aquilo ali podia ter me levado a um caminho ruim. Até porque todos os traumas que a gente carrega na nossa vida, ele vem da infância, né? Exato. A maioria, não todos, mas... A grande maioria. Então, e eu levo aquilo lá como
um impulso. Aquilo ali para mim foi um impulso. Graças a Deus eu não me perdi, não desviei os meus caminhos, mas eu fui um caso. E os outros? Muita gente acaba se perdendo por causa disso. E às vezes isso acontece com você sobre a loja, tal, de você ter entrado lá e a moça ter falado aquilo. Você soube lidar com isso daí. E as outras pessoas que não sabem lidar? Exatamente. E acaba caindo. As crianças. E as crianças, exatamente. Tem um caso de uma menina, não faz 2 anos, que ela sofria muito bullying. Muito, né? Gordinha e tal. E aí ela se matou. Nossa. Se matou criança, ela devia ter 10 anos. Se vocês pesquisarem no Google, tem. Porque ela sofria muito bullying por ser, né, gorda. Por ser fora. E fora que, deixa eu aproveitar e falar que a palavra gorda não é pejorativa, tá? É igual magra. Sim. Porque normalmente, às vezes, a gente escuta. É porque a sociedade, ela coloca tanto, né, na nossa cabeça, que às vezes você escuta a palavra gorda, você fala... E não é xingamento. Não, é uma característica física. Então, a gente coloca o gordinha pra ser mais delicado. E aí, essa criança, ela era gordinha e ela se matou. Então, imagine o trauma. Imagine quanto que essa menina aguentou pra ela chegar nesse nível de ter a coragem de se matar. Entendeu? Então, isso também vem um pouco dos pais. Porque ninguém ensina uma criança a zoar a outra. Essa criança, ela escutou o pai zoando a fulana na rua. Exatamente. E aí aprendeu igual. Então, eu acho que tudo tem que vir de lá de trás, sabe? Eu acho que agora, né, que a gente está nesse século, né, onde temos esse acesso maior e pessoas lutando, né, a respeito disso, talvez melhore. Mas talvez. Porque enquanto os pais não moldarem os seus filhos para respeitar, por exemplo, eu tenho o Guilherme, ele é o meu priminho, como se fosse um sobrinho para mim. O Guilherme, como eu sofri muito a vida inteira por ser fora do padrão, eu sempre ensinei o Guilherme desde quando ele era criança. E ele é um lorde. Eu falava, Gui, você nunca vai zoar uma menina gordinha. Você nunca vai zoar, porque você não sabe como é. E o Guilherme, ele é um lorde. Se você vê, ele tem 14 anos, né? Ele tem 14 anos. Ele tem 14 anos. Ele nunca. Ele olha pra Lau, que é a minha colaboradora, ele fala, nossa, como ela é linda. Entendeu? Então, quando você molda aquela criança, as pessoas, né? Porque a gente só é assim porque a gente foi moldado. Sim. Né? Exatamente. A não zoar, a respeitar. Você não vai casar com a pessoa. Então, pra que você vai acabar com a autoestima da pessoa? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Você não pode... E nisso eu falo não só por ser gordinha, mas igual no seu caso, da moça ter falado desse jeito que você ia se tornar uma marginal, a troco do quê? Entendeu? Então entra um pouco da parte de racismo também. É muito difícil. Associar muito a criminalização à cor, né? Que não tem nada a ver também. Existe, hoje a gente vê, principalmente lá em Brasília, tem um monte dos safados lá, e a gente não vai pela cor, pelo estudo, a gente não pensa nisso daí. Mas lá atrás era muito isso, né? Associar a cor à marginalização, a crime, essas coisas. E ela foi um pouquinho nesse sentido. E eu falei, não, pode ficar tranquila. E eu pensava já, naquela idade, falava, não, pode ficar tranquila que eu vou provar o contrário. E eu sempre com E é gostoso você saber que você provou o contrário. Sempre um pensamento positivo. Eu, quando era criança, eu falava pra minha mãe e pro meu pai. Eu falava para os dois. Eu vou me formar na faculdade e eu vou ser alguém na vida. E vocês vão ter orgulho de mim. Vocês vão ter muito orgulho de mim. Meu pai e minha mãe, que hoje estão no céu, sempre teve muito orgulho de mim. Minha família, meus irmãos, sempre teve muito orgulho de mim. Mas isso eu trouxe de criança comigo. Porque enquanto eu recebia uma pedrada, eu guardava para formar meu castelinho. Exatamente. Eu sempre fiz isso. Me atira a pedra, eu guardo para fazer meu castelo. Então eu ergui meu castelo com as pedras que arremessaram sobre mim. É igual eu. Tipo assim, eu olho pra trás, muitas vezes eu vou analisando, né, o pessoal da minha escola. E meu apelido, por exemplo, na escola era Gordolas.
E aí eu olho, assim, aqueles mesmos meninos que me zoavam e tal. Eu sofria bullying na época, não chamava bullying, né? Era zoeira mesmo. Era zoeira. E aí eu olho pra eles e olho pra mim e falo, caramba, até que eu me dei, né? Legal. Porque, tipo assim, tá todo mundo, um tá preso, o outro tá, sabe, naquela situação. E aí você fala... entendeu? Sabe a gordinha virou alguma coisa. Sabe que eu reparo muito nisso? Eu vejo muito isso, né? A gente vai buscar lá atrás... E isso o Wilton vai saber também que no bairro, na vila ali onde eu morava, a gente tinha muito disso, né? Muita disparidade de valores, né? De famílias. Né? A gente ali sempre foi uma classe mais baixa. A gente confrontava com um pouquinho acima ali de pessoas com um poder aquisitivo maiores. Pois bem, todas essas pessoas que poder aquisitivo maiores assim... que a gente vê, eu não vi ninguém formado, não vi ninguém com diploma, ninguém fez faculdade, tal. E eu me orgulho, eu falo, pô, eu olho pra trás, tal, não sei o que, pô, me formei, tenho faculdade, tô inserido num meio que eu amo demais, tenho pós-graduações. E aí você olha pra trás e fala, cara, eu fui plantando ali certinho, colhi o que eu plantei e estou vivendo muito bem. E aí você olha o histórico das pessoas. Eu acho muito legal, assim, não denegrindo as pessoas, tal, não sei o que, mas eu acho, a minha trajetória é muito legal, muito boa. Muito boa. E aí você fica olhando lá atrás, que pintavam que as pessoas lá atrás, de mais dinheiro, poder aquisitivo melhor, eles vão ser doutores, vão ser formados, vão ser advogados, tal, não sei o quê. Dá pra contar no dedo da minha turma lá, quem se formou. Mas esse negócio, a sua trajetória foi boa. E aí é o que eu sempre falo. Às vezes você luta, você vai lutar, você tem um sonho. Ah, eu quero ser rica, eu quero ter alguma coisa, eu tenho minha imobiliária. Aí a jornada foi boa. Então, nesse meio de tempo, você pode até não ter chegado na onde você almejava tanto. Você quer lutar para isso, você joga para o universo que você quer isso. Só que, de repente, não rolou. Só que a jornada, e meu tio sempre fala isso para mim, a jornada também é interessante. Você viajou para os melhores lugares, você comeu onde você teve vontade, você comprou a roupa que você quis. Então, também é legal, né? Então, eu acho que é legal a gente pontuar isso, a gente pontuar que a nossa trajetória também é boa. Exatamente. Né? A jornada também é boa. Né? E é o que você está falando. Minha esposa perguntou aqui, ó. Já cheguei a entrar em lojas onde a numeração não batia. Que era 46, daí na loja ela ia tentar experimentar, aparecia 42. Daí ela falou, saía super chateada. Mari, você já viu uma numeração de roupas não bater? Sim. Já viu? Sim. Sabe por quê? Porque, infelizmente, não é padronizada. Isso não é só para gordinha, para magra também. As numerações, elas não são padrão. Não é, por exemplo, na China, se não me engano, nos Estados Unidos, onde as numerações, tipo assim, existe uma medida onde você tem que cumprir. Tipo, o 48, vamos pôr, 48 centímetros, então tem que ser. Aqui no Brasil, não. Então, cada empresa trabalha do jeito que quer. Entendeu? E eu, como uma lojista ainda pequena, comparando com o que eu quero ser, não tenho um poder de mudar. Né? Eu não sei nem como faz isso. Mas, por exemplo, eu tenho fornecedores que o G3 é 48. E aí entra uma questão também que é difícil, por isso que eu sempre falo, né? Em todas as postagens da minha loja, eu posto que veste de tal tamanho até tal tamanho, porque se você olhar a etiqueta, você se frustra muito. Porque você já está nesse processo difícil de se aceitar. E aí você vai olhar numa etiqueta, você usa o 46. Você vai olhar numa etiqueta e ver G3, fala, meu Deus, eu estou usando G3. Você fica desesperada. Então, eu sempre falo isso para cliente, eu falo, para Gi, se ela for na loja, eu vou sempre falar, não leve em consideração o que está na etiqueta. Porque vai ter fornecedor que o 48 vai ser desse tamanho, vai ter fornecedor que o 48 vai ser desse... Então, é muito... Não existe um padrão, infelizmente, para numeração aqui no Brasil. Então, eles fazem isso eu acho que acontece até com a gente, que eu já cheguei a pegar camiseta M, se olhar, ficar Ficar grande. Sabe, ficar grande, cara. Foi caramba, isso aqui. Não existe uma padronização. Infelizmente. A legislação não tem, né? Eu não sei se... Exatamente. Então, infelizmente, vai ser uma coisa assim que talvez no futuro mude, mas por enquanto a gente vai ter, não tem como
não passar por isso, vai ter esse tipo de frustração muitas vezes nas lojas. Entendi. E aí você ter que colocar um tamanho maior, e aí a cliente fala, nossa, mas eu não estou usando essa numeração. Aí não é que você está usando essa numeração, é porque essa numeração desse fornecedor vai te servir melhor. Entendi. E eu acho que no nosso país existem umas coisas assim que a gente não consegue entender, né? Que eu não sei o que estão fazendo lá em Brasília. Acho que é uma grande mesa de truco. É uma grande mesa de truco e churrascada, porque muitas questões que eram para ser resolvidas internamente, muitas coisas que é para você trabalhar, porque eu vou citar um outro exemplo, bobinho e tal, mas que a gente percebe muito. Não existe um padrão. Por exemplo, eu vou falar isso daqui, é uma coisa chola, mas eu vou comentar. Você ia no mercado antes, comprava um achocolatado de tal marca, 500 gramas. Hoje você compra a mesma coisa, não tá mais 500 gramas. Tá reduzido, ainda fala que foi reduzido, né? Exatamente. Aí tá lá, tá reduzido, 400 gramas, que rende 500 gramas. Igual sabão em pó, por exemplo. Exatamente. Todo sabão em pó de 1,5 kg rende 2,200. 2,200. Mas por que não põe, então, 2,200? Aí uma vez eu falei no mercado, né? Eu sou chato com essas coisas. Eu falei, moça, esse sabão rende tudo isso? Ela não rende e tal, não sei o quê. E por que eu tô pagando o preço de 2,200 se eu tô levando isso? Eu quero pagar esse preço aqui. Não, mas o valor dele é esse. Fala, não. Se ele rende tudo isso daqui, e eu tô pagando já pelo rendimento dele, eu quero pagar só por esse que eu vou levar. Essas palhaçadas. Então, um pacote de bolacha que antes vinham, sei lá, 180 gramas, hoje vem 120. Mas é a mesma quantia. Diminuiu só o tamanho. E o preço continua o mesmo. Uma vez, eu vou falar aqui que eu consumia muito aquelas balinhas coloridinhas e tal. Eu não vou falar a marca, mas não posso falar a marca que é MM, mas cara, eu consumia muito daquilo lá. E num determinado momento eu fui comprar, era 200 gramas que vinha. Você estava acostumado? Já estava acostumado, que eu comprava de monte. Chego lá no mercado, 180. E o valor estava maior. Eu fui lá no balcão e falei pra moça, tá errado o preço. Ela falou, por que tá errado o preço? Eu falei, se diminuiu a embalagem, vem menos quantidade do produto, certo? Logo, deveria ser menor o preço. Ela falou assim pra mim, reclame com o fabricante. Tá, beleza. Peguei lá, tirei a foto na hora, falei, pois bem, vou reclamar com o fabricante, mas vou reclamar com o seu gerente também. Porque eu não vou deixar passar isso daqui. Fui, fiz uma reclamação. Eles me devolveram em resposta e me devolveram em produto. Normalmente quando você faz reclamação é assim, né? E ainda depois eu falei com o gerente da moça, reclamando dela. Falei, o atendimento dela foi péssimo. Foi péssimo. É pra gente ver como o atendimento é tudo, até pra você comprar um MM. E aí eu falo que, pô, aqui no Brasil, você tem que padronizar pra você ter um segmento pra você fazer roupa, pra você poder vender, pra você poder tabelar, saber se aquilo ali tá certo ou não. Porque não existe controle. É um mundo sem lei. Não existe um controle. Faz um controle legal, faz a numeração. Esse aqui é o padrão a partir de hoje. Todo mundo vai ter que trabalhar com isso daqui, pra você saber. E dá multa. Tipo, já que não tem como dar cadeia pra isso, mas já não tem cadeia pra nada, né? Mas, tipo assim, dá uma multa. Olha, se vocês não cumprirem tal padrão de numeração ou tal quantidade de ingredientes. Até para você precificar as coisas, para você ter uma categoria de precificação. E para as clientes também não sair frustrada. Exatamente. Igual, do mesmo jeito que uma cliente pode sair frustrada achando que tá usando um G3, sendo que o G3 desse fornecedor é um 46, você sai frustrada. Porque você comia um de 200 gramas e agora tá vindo 180. Nossa, eu saí indignado ali na loja. E eu era daqueles que reclamava de tudo. Se tivesse uma mudança assim e eu não concordasse... Minha mãe toda. Eu ia no fabricante. Minha mãe já reclamou no 0800 porque faltou um bis na caixinha de bis.
Tá certo. Mandaram uma caixinha? 20 minutos na ligação. Não, aí chegou uma caixa desse tamanho em casa, né? Nessa época eu não era casada. E eu doida pra abrir. E minha mãe nunca ligou de eu abrir as encomendas dela, eu abria. Só que essa ela não deixava. Eu falei, nossa, o que será que tem aqui dentro, né? Dela, você vai ver, é uma surpresa. Chegou em casa, depois do trabalho, olha a surpresa. Uma caixa, juro, uma caixa desse tamanho, tinha uma caixa de bis dentro. Parecia, tipo assim, eu já imaginei. É a Unilever, a bis, não sei, né? Monteleza, acho que é. Craft. Não sei. Aí eu já imaginei que eles mandou um monte de mimo, um monte de coisa naquela Vários tipos, né? Não, branco, tinha um. preto, dark, Exato, de bisório. limão, óleo, hã? A minha mãe. Mas eu acho que é certo a gente fazer isso. As empresas elas ganham muito dinheiro em cima de pessoas que não faz nada. Exatamente. Igual, tem muita gente que fala, eu não vou reclamar por causa de um bis. Entendeu? Só que o certo é a gente reclamar. Eu sou assim, eu não reclamo, cara. Coisinha pequenininha assim, eu deixo. Mas, igual, mas cara, tem gente que vai, né? Eu vi um cara... E é o certo, o certo. A gente tava lá no Maranhão, quando a gente foi num jogo de basquete, a gente entrou numa farmácia. Entrou um cara com uma Ferrari, o cara parou na porta. E aí a gente comprando as coisas lá, tá na hora de pagar, o cara brigou por causa de R$2. Parou a fila lá, cara, ele ficou tempo. Por causa de R$2. E aí a gente parou lá e cruzou o braço e ficou um se perguntando pro outro. Tá certo um cara que anda de Ferrari brigar por isso? É por isso que ele tem a Ferrari. Todo mundo Eu ia responder isso agora. Todo mundo discordou. Eu falei, tá certo, gente. Claro que o cara tem que brigar. Tá errado, um cara com dinheiro, não sei o que. Eu falei, por isso que ele tem dinheiro. Exatamente. Por isso que ele anda de Ferrari. Ele dá valor a cada centavo da vida dele. É porque ele sabe o quão difícil foi conseguir. Exatamente. Principalmente quem não é herdeiro. Principalmente quem tá construindo o castelo. E eu achei muito legal ele reclamar lá. Falei, nossa, que fera. O cara todo cheio de pose, anelzão, corrente e tal, não sei o que. O cara tá brigando por R$2. Mas ele tá brigando pelo justo. Ele tá brigando pelo certo. Pelo que é dele. Pelo que é dele. Porque todo mundo ali na farmácia que não prestaram atenção, esses R$2 vai pro dono da farmácia. E isso é uma coisa ilícita. Tá errado. E o cara brigou, não sei o que, fez a moça mudar o preço lá, corrigiu o preço, porque tava indicando uma coisa e quando passava lá, ninguém... Você compra lá, tá dando desconto de R$2 e tal, não sei o que. Quando você chega lá, não tá dando desconto. E as pessoas iam embora. E as pessoas iam embora, tal, não sei o que. E aí tem gente que paga pra não ter que reclamar. Aí não dá. Aí entendeu? No caixa está passando no mercado. Aí você, tipo assim, eu sou a pessoa que eu tenho memória fotográfica, então eu gravo as coisas muito rápido. Muito rápido mesmo. Então, se eu tô fazendo uma compra de R$500, eu sei qual o preço de cada item que está lá. E tá eu e meu marido. Sério. E daí o meu marido, como ele é mais tímido, e o meu marido, ele é o que provavelmente ele ia passar né? e não ia prestar atenção, ia pra deixar batido. Comigo, não. Se tá escrito que é R$1,98, eu falo, moça, tá cobrando R$2,79, mas lá tá escrito R$1,98. Eu sou assim. E a moça tem que ligar a lanterninha para lá. a fila, liga a lanterna, fica ali. Eu sou muito assim mesmo. Porque é o nosso direito. Se tá escrito que é tanto, é tanto. Mas eu percebo que muitas vezes assim, não é correto. Eles fazem, os próprios atendentes lá fazem já de caso pensado. Sabe que o preço tá com desconto lá, mas eles querem passar maior. Eles passam um preço maior. E se você não prestar atenção, se você não for batendo ali o olho no final da compra, você conferir, você acaba saindo do mercado e eles saem lá rindo nas suas costas. Fala, pronto, meu caixa vai bater. E quantas pessoas não conferem nota? Exatamente. Vai passando no dia a dia ali, tipo, passa 10, 15, 20 pessoas, aí vai bater no caixa, sobra dinheiro lá no caixa. O faturamento vai... Sobra dinheiro lá no caixa, porque muitas pessoas não dão atenção, não tá nem aí. Mas isso para os dias de hoje, e a gente volta a falar no que a gente acha que é o correto, principalmente pra gente daqui pra frente, né, que a gente, 2022, 2023, pós-pandemia, que a pandemia veio com o objetivo de... Eu acho que a pandemia trouxe muita proximidade das pessoas, abriu muito leque também para as pessoas se transformarem e se inovarem. E eu acho que isso, daqui pra frente, as coisas começam a ser diferentes. Então, eu acho que
o empreendedorismo nessa área plus size, e eu já tô falando que, assim, não tem loja masculina especializada. Você conhece, você que trabalha Não, você não conheço. conhece, imagine a gente. E tu, na verdade, não conheço nenhum lugar. Nenhum lugar que tenha roupa para homem, e a gente sabe que a maioria tá tudo fora do padrão. Que a gente, assim, padrão, né? Tá tudo fora de peso, tá acima do peso. E a gente não vê isso daí. Então, tipo, é um leque que, pô, de repente se monta uma loja, a pessoa vai se dar bem, porque tem muita procura. Tem muita procura. Eu não sei nem como essas pessoas fazem pra... Eu acho que online, deve ter algumas lojas, mas são poucas, não são divulgadas. É porque, assim, uma loja pequena, uma loja que está começando, ela precisa do online. É uma dupla, é a loja física junto com o online. Tanto é que eu só montei a loja física porque o meu online já estava forte, já estava fortalecido. Porque a minha primeira loja, né, era em casa junto com o meu salão de beleza. Então eu tinha o meu salão ali. E aí, eu não pagava aluguel, eu tinha um ponto comercial dentro de casa, né, que era em cima e tal. E aí, eu montei a lojinha pequena. Aí, depois, eu fui lá, falei, não tá dando pra conciliar. Porque eu tinha que atender a loja e atender o cabelo, porque eu era sozinha. E aí, fui lá, fechei o salão, continuei com a loja. E em casa, aumentei. Aí, só que nisso, o meu internet já estava fortalecido. E daí foi quando você vê que é o momento de abrir a porta de verdade. Porque nessa época eu atendia com horário agendado, né? Eu só atendia clientes que viam lá no Instagram e... Ai, mas onde fica a sua loja? Eu só atendo com horário agendado, vem aqui tal hora, eu te atendo. Porque era em casa, não era um ponto aberto. Então, como é que eu ia ter um fluxo de pessoas passando na frente? E aí eu acho que a internet, ela ajuda a fortalecer o ponto. E eu acho que deve ser um erro, provavelmente, de homens que não estão vendo isso como um negócio próspero, por sinal. Fala, meu, por que não? Fica a dica, hein? Entendeu? De mão beijada ainda. Por que não abrir um negócio voltado para o público masculino plus size? Porque não tem. Então, onde você... Eu falo assim, no marketing já existe... Tudo já criou. Tudo já existe. Então, você tem que criar uma nova categoria. Por que você não vira o primeiro dono de roupas plus size masculina de tu? Entendeu? Pioneiro, né? Pioneiro. Aí você vai ser o primeiro, você vai estar na cabeça de todo mundo. Falando em rede social, qual que é a sua rede social e o endereço da loja? @mariplusitu. A loja fica na rua Bom Jesus, número 114, Centro. Falando um pouco em marketing também, que você falou. Quais os meios de marketing que você usa, rede social? Hoje eu só uso TikTok, Facebook, Instagram. E aí agora, que é a novidade, né? Já que eu já estou aqui, já vou falar. A gente está em construção do nosso site, que vai ser www.mariplus.mariplus.com.br. Quando já está em construção. Tá em construção. Está em construção, já. Que legal, muito bom. Já estou criando. É um avanço. Isso porque assim, o Instagram, ele é uma... Como que eu posso dizer? Ele é uma ferramenta que não é sua. Exatamente. A métrica pode mudar a qualquer momento e não entregar mais. Por exemplo, essa semana mesmo saiu, acho que foi no Google Gloss, que o Instagram vai entregar menos conteúdo de loja, de empresa. Então, você está numa plataforma onde não é sua, o cara decide, o Mark Zuckerberg acorda e fala, hoje eu não vou entregar nenhum conteúdo das lojas, ele não entrega. Então, é legal você ter o site por isso. Porque o site é seu, você paga lá todo mês, é uma ferramenta sua. A pessoa vai entrar, entendeu? Exatamente. É o funil de vendas que a gente fala, né? A pessoa vai entrar no seu Instagram, ela vai gostar, daí tem o meio, que ela vai ir pro seu site e o fim. Exato. Ou o meio, no caso, como eu não tenho site, ela vai mandar uma mensagem direct, ela vai pro WhatsApp, e o fim do funil que é a venda, né? O Instagram, o Facebook, acho que eles fazem isso para fortalecer o patrocinado, né? Exatamente. Que daí entra grana para eles, né? Exatamente. Você vai, eu vejo, mas não tá entregando mesmo patrocinado, assim, não entrega muito longe. Porque longe. ele quer que você coloque muito. O tráfego pago, se você não tiver uma empresa para fazer isso para você, né, que no caso eu não tenho ainda, eu que faço organicamente o meu próprio tráfego pago. Eu vou lá, digito o público que eu quero, a região, a idade e tal. Só que ele quer que você injete muito para ele te entregar. Pra ele entregar a sua página para outras pessoas, porque tem muita gente. Entendeu?
E aí entra essa questão que você está falando. Entendi. Você faz store também, você falando, sai andando às vezes na rua falando inteiro, alguma coisa? Eu falo que os clientes enjoam de ver minha cara. Que é o que eu tô falando. Hoje em dia as pessoas elas querem o contato físico. Não físico, mas aquele contato. Quer conhecer quem é a dona da loja, entendeu? Como que é a loja, tudo. Elas querem o humanizado. A palavra é essa. Exatamente. Então, não adianta mais você postar venda, foto de roupa. Elas querem saber o que você tá fazendo. Elas querem saber como foi seu dia. Entendeu? As clientes, elas gostam disso. Elas não é querem à toa saber que a sua interação com a loja. Você tem que ser, eu falo que você tem que ser a blogueira da sua marca. Não é à toa que a Virgínia em uma live shop da Weepink, ela vendeu 15 milhões em uma live. Porque ela é a Virgínia. E ela já entendeu o jogo. Não faz tempo que ela entendeu o jogo. Mas ela, assim, quando você entende que você tem que ser a marca da sua empresa, você consegue vender qualquer coisa. Entendeu? Que é o que a Virgínia faz. Entendi. Então você tem que aparecer. Eu falo, hoje mesmo eu fiz meu cabelo com a Tati, que arrasou, inclusive, e eu converso muito sobre isso, porque eu adoro. Eu conheço a Tati. Esse mundo de empreendedorismo, acho que eu nasci pra isso. E eu falei pra ela, Tati, você tem que aparecer. E ela é meio tímida, né? O que você faz, todo mundo faz. Vender roupa, todo mundo vende. Qual que é o seu diferencial? Você entender qual que é a dor do seu cliente. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso. E o legal, por exemplo, assim, ó, eu posso vender roupa, ele também é o mesmo material que eu. Só que se a gente for fazer um store, é diferente. Porque cada um tem a sua característica, né? Sua forma de abordagem. Exatamente. Tem gente que vai lá, você vê assim, a pessoa fazendo um store, você vê que não é natural, é um negócio forçado. Aí, vem aqui na minha loja e tal, na hora que desliga... Na verdade, já vai, de um jeito. E tem gente que já é, né, natural, já é luz, já, né? Já as pessoas, brilhar, né? Você cria um negócio assim, igual eu, na minha loja, todo santo dia eu falo bom dia, as minhas clientes eu chamo de Marilindas. Então já fortaleceu, já criei uma comunidade, as minhas Marilindas, elas são a minha comunidade. E aí todo dia de manhã eu passo batom vermelho e vou falar no vídeo. E aí todo dia de manhã o meu dente suja de batom. As meninas, tipo assim, elas se identificam. E eu continuo, eu falo, gente, se eu não sujar meu dente de batom, não é a Mari. Entendeu? Essas coisas geram conexão. Aí teve um dia que a Anitta pareceu que ela tava pedindo para um fotógrafo ajudar ela, porque o dente dela tava sujo de batom. Aí eu postei, se até a Anitta sujou o dente de batom, então isso daí gera conexão, gera humanização, as pessoas se identificam, falam, proximidade. Nossa, entendeu? E é isso que faz você se destacar. Porque vender, todo mundo vende. E às vezes fala assim, apareceu que o negócio, vou apagar o store. Às vezes o que dá views é você postar o que é. Não é verdade? Eu postei um bastidor dançando aí, eu falei, gente, eu sou desengonçada. Não adianta, eu não consigo. Mas eu postei lá, entendeu? As pessoas gostam disso. Mas eu sou tímida, Quem né? que ensinou você a dançar? Marília? O que você fez lá, Marília? Ô, Nino, eu tava precisando fazer umas aulas com você. Quem foi seu professor, Marília? O Nino. Me quebra as pernas. Ô, Nino, mas é porque eu tô faz o quê? Desde quando você parou, eu nunca mais fiz uma aula, eu tô destreinada. Vamos corrigindo. Chama esse professor de ontem. Eu precisava de uma aula com ele pra mim fazer essa dancinha. Esse cara deixou você toda dura aí, vamos ver. Não. Retificando. Deixa eu falar, rapaz. Sai do meu pé. Retificando. Você vai melhorar quando eu voltar da aula. Exatamente. Né? Estou ansiosa por isso. Esses pé duros aqui não sabem nem... Andando já anda errado, quer falar de dança? Ilustre. Eu acho que eu tava precisando... nesse dia que eu fui inventar de fazer essa dancinha, eu devia ter te ligado. Deveria ter me Nino, falado. por favor, ajuda. Dá um help, por favor. O Maurício tá todo sorridente. O dentista já foi embora, irmão. Marília, qual que é o seu sonho e como você pretende, quando você aposentar, você fala assim, eu quero chegar no final de vida, como que você quer estar? Como você quer finalizar, né? Quer estar, né? Não tá. Isso. Como eu quero estar? Esquece. Eu quero estar Isso. com um bom dinheiro investido, um dinheiro guardado para uma reserva de emergência, porque a gente tem que ter. E eu quero estar só comandando. Eu quero estar com a minha rede de lojas e só comandar, só ir na reunião. Eu não quero parar. Eu não quero, tipo assim, eu vou me aposentar, eu nunca mais vou saber de nada. Não. Eu quero me aposentar
E quer administrar o negócio, entendeu? Ou é que eu não tenho vontade de ser filhos, então provavelmente quem vai ficar aí no meu lugar vai ser o Guilherme. E aí eu vou ensinar ele, né? preparar o Guilherme. Guilherme. Pra poder, porque se eu tiver muito velhinha, daí eu já vou, né? Vou ter que tirar um descanso. Mas eu penso muito assim, em continuar. Eu não penso em parar nunca. Eu gosto disso. Eu gosto de vender. Venda é pra mim, independente do que for. Entendeu? Agora eu entendo isso, mas quando eu comecei, né? Quando eu era cabeleireira, eu não entendia o negócio. Tanto é que eu falo que, você tem medo da loja não dar certo? Eu não tenho medo. Porque eu acho que eu não cheguei aonde eu quero chegar ainda. Eu quero ter uma rede de lojas. E eu quero ter uma rede de lojas em lugares de interior, que é mais difícil ainda encontrar. Mas eu não tenho medo de quebrar, porque eu já sei como que eu faço para poder ter outra coisa. Legal. E as pessoas ficam, ai meu Deus, e se... Tipo assim, muitas vezes a gente fica, quando a gente tá montando negócio, fica assim, e se não der certo? Não sei o quê. Isso. Só que quando você já sabe mais ou menos o que fazer, é mais fácil, para não ter tanto medo de quebrar. Entendeu? Eu acho que quem é empresário e já chegou lá, por exemplo, Thiago Fonseca, não sei se vocês conhecem, mas ele é um cara top, né? Empreendedor top. E ele fala assim, eu não tenho medo de quebrar. Geraldo Rufino quebrou 6 vezes. Porque ele já sabe como fazer, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso. Tipo, mas a sua loja não deu certo, não era isso, não foi. Eu vou fazer outra coisa, que eu sei vender. Legal, muito bom. Eu vi uma vez o Gustavo Lima falou assim, um negócio legal. Falou assim, eu vi um repórter falando assim, e se não der certo, né, tal coisa que você vai fazer, qual que é o seu plano B? Ele falou, não tem plano B. Vai ter que dar certo. Eu vou fazer o A e o A vai dar certo. O A vai dar certo. Então, acho que você confiar em você é um principal item, né? Exatamente. Porque eu vejo que você tem isso daí, eu tenho bastante também, né? Por a gente ter passado por situações parecidas, né? E de as pessoas não desacreditar da gente e tal, então a gente vai pra cima. Eu, pelo menos, tenho essa característica aí. Eu gosto quando até chega alguma coisa até mim assim, falaram isso. Cara, eu fico doido. Aí eu vou dar o dobro do que eu posso fazer, entendeu? E assim, vou trabalhar o dobro, é desafiador, triplo. É desafiador. E cara, mas eu vou provar pra mim, não pros outros, entendeu? Você nunca vai ver eu falar, tá vendo? O cara falou, eu fiz isso aí. Não, eu vou fazer pra mim. Fala, não, eu não sou esse cara que a pessoa tá falando. Entendeu? Então é isso. Tá? Quer falar? Vamos falar um pouco da marca, senão não paga as contas, né, fi? Olha lá, o espetinho do mosquito. Faz o marketing. Exatamente, o espetinho do mosquito fortaleceu nós, mas o Wilton comeu tudo, o frango aqui, o espetinho aqui, não deixou nada pra nós, cara. Né? Tá louco, o cara chegou na pegada, chegou no apetite. Escola Barbearia VIP do nosso amigo Gil. Gil Tubarão. Parceiro nosso. Grande parceiro. Gente boa, hein? Gilzinho. E dá aula de barbeiro também. Churrasco é com... Da hora, mas não é a hora não, viu? Novo endereço agora, Manacás. Ele tá, reserva a sua data. Muito bom. Cara, Pastelaria Casa de Bento, essa eu recomendo, hein? A Ana e o Rodrigo, mais uma vez, cederam aqui pra gente essas maravilhas, essas gostosuras aqui. Tá ali na Inácio Rodrigues Dávila, 380, no Padre Bento. Já tiveram aqui, tem vídeo deles também, quem quiser conhecer um pouquinho da história deles, né? A Ana teve aqui, a Ana bateu um papo legal com a gente. Lojas multimarcas. A IG Lojas do Gui e da Isa. Guilherme Miranda teve aqui também. Né? A gente fortalece e coloca aqui também, viu? Isso fica a dica, tá, mano? Fica a dica, vamos fazer É pra gente fazer a parceria. Vamos conversar. Já fazer merchan. Ó, eu só não gostei de uma coisa. Ele veio aqui, deu um sapato pro Nino, não deu um pra mim. Eu vi isso. Não deu pra mim, meu. Deu um sapato. Eu vou cobrar, hein? Danilo Ferreira, corretor de imóveis. Danilo Ferreira. Caiu o Pix, por isso que tá aí. Tá demorando, ó. Antes era assim, era só um flash. Pagou mais, né, mano? Pagou mais. Carvão Bom Jesus, esse encostou, pega fogo, né? E esse daí, ó. O Wilton, todo churrasco que ele vai em condomínio, em casa de bairro também, ele sempre tá com carvão Bom Jesus aí. Bom Jesus. Terça-feira tem um, vai precisar. É isso aí. Travesseiros da Coluna, do nosso amigo Marcelo. Marcelão, gente boa. O Marcelo agora ele não tá mais com a loja física, ele só tá fazendo os atendimentos online. E eu recomendo esse travesseiro, é muito bom. É muito bom. Como fisioterapeuta, eu recomendo. Né? Se você tem problema de insônia, se você tem dores quando vai dormir, dor de cabeça, dor nas costas, tudo, esse travesseiro é muito indicado. Ele ajuda, tira estresse, alivia o
os roncos, todos esses benefícios aqui, ó, o travesseiro te traz. Ele é totalmente ergonômico, feito sob medida. Dá uma procurada lá no Insta, ou o telefone do Marcelo. Vou pedir pro Marcelo passar o telefone pra galera. E o Instagram colocar ali, né? É. Aí Alva Soluções Industriais também. Clebão tá com endereço novo, tá lá no Bom Viver. Segue ele no Instagram e @Alva Soluções Industriais e entenda um pouquinho do trabalho dessa fera aí. Cara, gente boa, hein? Muito bom. Aí Voltou, já voltou o mosquitinho. Bom tirar esse petinho que tá dando fome, né? Não tá não? Vamos tirar aí. Que coisa, né? Muito Então bom. é isso aí. As considerações finais. Você quer deixar uma mensagem, uma frase para incentivar as pessoas? Eu ia falar para você deixar uma mensagem para as pessoas que às vezes sofreu o que você sofreu, alguma discriminação, né? Eu acho importante isso daí. Não tem muito o que falar em relação a isso, porque cada história é uma história, cada pessoa sabe a dor que ela sente. Então, se você está incomodada com o seu corpo, com o seu peso, você tem que mudar. Não adianta você querer se encaixar se você não se sente encaixada. O que eu faço, inclusive, é fazer uma terapia. Você tem que procurar ajuda, sabe? É muito difícil você viver se odiando. Então, se você não está bem, você tem que mudar, né? É igual você falou, a Gi queria fazer uma bariátrica. De repente, se isso for necessário para ela se sentir bem e feliz, que seja isso, entendeu? Eu acho que a gente tem que procurar a nossa felicidade, né? E acho que é basicamente isso. Porque cada corpo e cada história é uma história, né? Cada mulher sente uma dor. Eu tenho clientes que se amam e se acham perfeitas e maravilhosas. E eu falo que a gente é exatamente aquilo que a gente pensa sobre a gente. Então, se ela pensa isso, ela espalha. Eu não consigo olhar pra ela e falar assim, nossa, ela é gorda. Não, eu olho e falo, nossa, você é gostosa, fia. Entendeu? Porque ela transmite isso. Então, eu acho que cada pessoa pensa sobre si alguma coisa. Então, se tá incomodando, você tem que procurar ajuda. Sim, tá né? certo. Bem. E aí, de consideração final, eu falo que pra vocês, quem quer empreender, não desistir, é muito difícil, não é fácil. As pessoas olham e pensam, é fácil, vou abrir uma coisinha e vai dar certo. Não, vai ter dia que vai ser muito difícil. Só que você tem que falar, eu vou ter que conseguir. Você tem que Ninguém vai fazer por né? você. É isso pra tudo, né? Então, tipo, perseverar e falar, não, eu consigo. Se você quer isso pra você, eu quero empreender, eu quero ter um negócio, eu quero sair de CLT, eu quero ter a liberdade, porque a liberdade que a gente fala, né, quando a gente sai de CLT, não é só financeira. Liberdade é você poder ir hoje viajar. Essa é a liberdade que a gente tanto fala. É de você não ficar preso de, ai meu Deus, será que eu vou folgar? Então, se você quer isso, você vai ter que correr atrás. E tem que estudar, né? Tem que ler, não ter preguiça de ler. E eu erro muito, não vou falar que eu sou a mais perfeita, não, gente. Eu erro pra caramba. Eu falo, mas eu erro muito, né? Porque na teoria é muito mais fácil. Mas eu acho que é basicamente isso. Mas é em cima dos erros que a gente vai acertando. Exatamente. A gente erra, mas a gente vai acertando em cima dos erros. Porque a gente não é perfeito, ninguém é perfeito. E foco. A gente não vai ter perfeição. Exatamente. E foco. Acho que é a palavra, né? Exato. Foco, porque vai ser assim, ó. Sempre, uma montanha russa. Exatamente. Sempre nessa oscilação. E sigam a loja Mari Plus e Tu, @MariPlusItu. Isso, aproveita, passa o Insta, o telefone, o que você quiser passar. Mas pode falar o telefone? Pode. @MariPlusItu, Instagram, telefone 11 972 40 22 86, Rua Bom Jesus, 114, Centro. Horário de funcionamento? Das 9h30 às 18, de segunda a sexta, de sábado das 9 às 15. E, detalhe, se precisar, se você é uma cliente que, eu trabalho, Mari, até às 18, você consegue me atender às 18h30? Sim. A gente fecha a porta, mas você pode bater lá. Se você avisar a gente antes, não tem horário, tá? Então, se você quer ir lá ver uma roupa 10 horas da noite, eu vou atender você 10 horas da noite, tá? Tem um cafezinho lá? Tem água, tem cafezinho. Suco. De sábado tem bolo da Tata Bolos e Doces, Vamos que lá ela de arrasa. Vou lá de sábado. De sábado tem bolo de cenoura. Cada dia ela inventa um bolo diferente, todo Sua mãe sábado. não faz nenhum bolinho lá pra levar? Não, minha mãe, ela ajuda no atendimento, quando tá bom. muito cheia a loja, que daí eu e a Lau ficar lá corrida em dezembro, que foi aquela... Meu Deus, parecia que a gente ia surtar. Aí minha mãe fica lá atrás do balcão recebendo. Ela faz a parte financeira, administrativa. Muito bem, muito Top. bem. Família
trabalhando junto, assim, é muito importante. Eu trabalho com a minha esposa. Então, cara, todo o sucesso que a gente tem... Já tá querendo pôr a filha pra trabalhar, coitado. Mas ela não quer, né? Mas não sei o que fazer. Ela quer ser maquiadora. Eu quero ser maquiadora. Falei, beleza. Mas o menininho de 3 anos, eu saio trabalhar, ele já vem atrás. Eu quero trabalhar. Falei, pra comprar o TT, né? Pra comprar o TT. Comprar o meu ele TT, é uma graça. papai. Os dois são uma graça. Figura. Pessoal, queria deixar uma mensagem pra você que quer empreender. Tem muito amigo meu que às vezes fala, vou montar uma empresa. Cara, se você montar uma empresa, você vai ter que dar 100% do seu tempo para que sua empresa gere retorno. Tá? Então, que nem ela falou aqui, ó. Eu, 3 horas da manhã, 2 horas e meia da manhã, eu tô acordado. Tô sempre planejando o meu dia seguinte. Tá? Você já viu postando as coisas 2 horas da manhã, 1 hora, cara, fico acordado planejando. Tá? Então é assim, você quer ter um salário bacana, igual às vezes as pessoas chegam, o cara ganha bem, o cara é isso, o cara é aquilo. Mas você tá determinado a entregar o seu tempo, a dar o seu máximo, a correr atrás dos seus objetivos? Falar é fácil. Quero ver se você está disposto na prática. Então, assim, se entregou 30%, você vai ganhar 30%. Entregou 100%, você vai ganhar muito mais. Entendeu? Então, empreender é isso. Quanto mais você se entrega, mais você ganha. Fica a dica, beleza? Muito bom. Quer falar, não? Sim, quero falar sim. Eu acho que assim, ó. Hoje em dia, a gente tem que pensar que daqui para frente, muitas coisas mudaram. O acolhimento, o atendimento, a aproximação da gente é totalmente diferente. Então, hoje, se você quer entrar no ramo de vendas, se você é um empreendedor, se você é um profissional liberal, se você trabalha autônomo, muitas coisas estão diferentes. Então, busque se atualizar. Busque a atualização na sua área, no seu meio de trabalho, na sua especificação, porque tudo está muito diferente. Então, gente, hoje em dia a gente precisa saber acolher as pessoas, a gente precisa saber do atendimento, a gente precisa saber respeitar todas as limitações, a gente precisa respeitar o espaço de cada um. Só assim a gente vai progredir muito mais. Daqui para frente, a nossa progressão vai ser ditada por acolhimento, respeito e trabalho honesto. É nisso que a gente tem que se pautar. Existe espaço para todo mundo trabalhar. Exato. O sol brilha para todo mundo. Não só para mim, para o Danilo, para a Marília, para o Hilton, para a Regiane, para o Maurício. Brilha para todo mundo. Todo mundo tem seu espaço e a gente tem que respeitar o espaço de cada um. Fica a dica. Só achar o caminho e seguir, né? Exatamente. Só achar o que gosta, não é verdade? Exatamente. Então é isso aí. Pessoal, segue meu Instagram também lá, @Danilo Ferreira Imóveis Oficial. Site da nossa imobiliária, www.daniloferreiraimoveis.com.br. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu tenho um canal no YouTube também, tá Nino Moraes Oficial. E nesse canalzinho eu tô colocando e postando algumas aulas lá de trás. Tem muitas aulas que eu posso postar lá. Inclusive tem você na aula também, viu? Acessa lá o canal, ativa lá, que vai ficar muito legal. Eu tô colocando uns conteúdos lá. Meu Instagram, Nino Moraes Físio. O outro Insta, Joberson Nicolas Bueno. Segue, compartilha, clica lá, veja as fotos, comenta, faça o que quiser. Sinta-se à vontade, vem com a gente. É isso aí, tamo junto, um abraço, até o próximo entrevistado. Exatamente. Tamo que junto. pode ser você. Exatamente. Né? Tamo junto. Tamo junto. Esquece, o pai tá estourado, filho. Esquece.